O tempo do anticristo, Santa Brígida da Suécia, que viveu no século XIV. O anticristo nascerá de uma mulher amaldiçoada que fingirá estar bem informada nas coisas espirituais e de um homem amaldiçoado da carne da qual o diabo formará sua obra. O tempo deste anticristo, bem conhecido por mim, virá quando a iniquidade e a impiedade abundarão acima da medida. Antes, porém, que o anticristo chegue, a porta da fé será aberta para algumas nações e as escrituras serão verificadas. Quando muitos cristãos forem amantes de heresias e os homens perversos perseguirem o clero e odiarem a justiça, este deve ser o sinal que o anticristo virá sem demora. Por fim, chegará ele, o mais perverso dos homens, e ajudado pelos judeus, lutará contra o mundo inteiro. Ele reinará por 3 anos e terá domínio sobre toda a terra. Ele fará todos os esforços para abolir da terra o nome cristão e muitos cristãos serão mortos. Então o anticristo nascerá de uma mulher amaldiçoada que fingirá estar bem informada nas coisas espirituais e de um homem amaldiçoado da carne da qual o diabo formará a sua obra. Nesse livro nós temos uma outra profecia reconhecida pela igreja que nos dá conta que o pai é um bispo da igreja aí, bergoliana, claro, e a mãe aí justamente uma religiosa judia. Então, só para vocês terem uma ideia de para onde as coisas estão indo e por que é tão intensa aí a ponte aérea do anticristo entre Roma e Israel, né? E por que tantos rabinos aí já disseram na internet que já se reuniram com o Messias deles lá e que estava só aí esperando para ser apresentado aí, as pessoas já se reunindo lá no Muro das Lamentações lá, cantando, rezando, pedindo que venha logo o Messias. Isso não tem muito tempo, alguns anos atrás só, recente, história recente. Então é aí, a gente começa a ver que faz sentido. O tempo desse anticristo, bem conhecido por mim, virá quando a iniquidade e a impiedade abundarão acima da medida. Nós não estamos nessa época, porque a iniquidade sempre teve, gente, mas está demais. Está demais, ainda vai ficar pior, demais da conta, e vai ficando demais rapidamente. Está em exponencial. Você estudou exponencial no colégio? O gráfico de equação exponencial. A equação exponencial ela faz um gráfico, começa assim, ó, depois ela de repente dá uma subida e vai para o infinito. A equação exponencial acontece isso, né? Então a gente fala exponencialmente, está aumentando rápido e muito rápido demais. Tanto a iniquidade como a impiedade, a desonestidade, a corrupção em todos os níveis. Em todos os níveis, né? Não é mais isso aí privilégio das classes altas, agora a corrupção chegou nas classes baixas também. A corrupção da alma das pessoas é uma coisa terrível, uma doença terrivelmente incurável, porque a pessoa já acha que está certo, que ela tem que ser esperta mesmo e vai prejudicar os outros. Porque atrás de alguém que está sendo esperto tem alguém que está sendo prejudicado. Ou alguém, né? Se a gente puder fazer aí um exercício, ou alguém. Está prejudicando um ou muitos. Então está bem acima da medida. Antes, porém, que o anticristo chegue, a porta da fé será aberta para algumas nações e as escrituras serão verificadas. Já aconteceu, né? Na verdade, as escrituras são conhecidas no mundo inteiro. No mundo inteiro tem acesso à Bíblia. Hoje em dia, com a internet, então, mais ainda. Mas tem muita gente aí que não é da nossa igreja, não é católico, apostólico, romano. Certo, certo. Aliás, hoje em dia, católico, apostólico, romano são poucos. Nós aqui, com certeza, né? Mas são poucos, né? Como foi também previsto e foi também profetizado, inclusive pelo Papa Bento XVI, em 1969. Agora, a questão não é só isso, a questão é que de verdade está aí. Se as pessoas não vão atrás, não vão, porque não querem, não por falta de oportunidade. Então, se a pessoa continua sendo qualquer religião, em qualquer seita, não importa, em qualquer país, em qualquer língua, não é porque ela não tem chance, porque a maioria do mundo hoje tem internet, não é todo mundo, mas a maioria do mundo tem internet, e missionário para lá e para cá, nem que seja evangélico, mas é muito difícil a pessoa falar. Existe uma pessoa no mundo hoje em dia que fala, nunca ouvi falar de Cristo, talvez aqueles índios incomunicáveis no meio da Amazônia lá, que eles fogem da civilização, dos homens brancos, talvez, né? Porque no mais, e olha, ainda assim vá saber, né? Quando muitos cristãos forem amantes das heresias, não é? Não é isso?
Um monte de gente aí deitando e rolando na heresia bergoliana, deitando e rolando aí nas coisas erradas que Jorge Mário Bergoglio ensina, porque é mais conveniente, é mais confortável, e então bandeiam-se lá e se espraiam na igreja falsa. Não é isso, e defendem aí a falsa doutrina na internet. A mulher chegou outro dia aqui na TV Nossa Senhora de Fátima me xingando que como assim o senhor fala que essa gente vai para o inferno? Daí eu falo, eles vão para o inferno mesmo, não sei que se convertam, mas duvido. Enfim, né, pelo jeito aí dessa turma aí, ímpia, iníqua, que já está aí na nova ordem mundial, enfiado como anticristo, eu acho muito difícil que a pessoa de repente tenha uns 5 minutos e fale, bom, eu estou no caminho errado e vou me converter. Você é um negócio desse, Agora você quer se infiltrar aqui e enganar a gente? Porque simplesmente depois de uma vida inteira na iniquidade, militando para o demônio e para o anticristo, dificilmente, mas assim, a chance disso acontecer é zero, gente, eu sinto muito, é praticamente zero, 0,0000, 20 mil zeros e 1 no final. É inexistente, não tem chance de um negócio desse. Tem gente que já é convertida, eles são convertidos ao mal. Aí quando você fala essas coisas, fala de inferno, as pessoas se incomodam. Aí as pessoas se incomodam, você fala de marca da besta, se incomodam, você fala de anticristo, se incomodam, você entendeu? Então não querem ouvir a verdade, se incomodam com a verdade. E os homens perversos perseguirem o clero e odiarem a justiça. Bom, muito bem, odiar a justiça, isso aí já um monte de gente odeia mesmo. Agora, especialmente a justiça de Deus. Agora, perseguirem o clero, sim, o Papa Bento XVI foi bem perseguido, não é mesmo? Inclusive ficou 10 anos preso dentro do Vaticano. Então, simplesmente o que não tinha sobrado do clero, porque estão excomungados, justamente por terem feito parte do complô contra o Santo Padre, simplesmente aí abafou o negócio, mas a verdade é que ele foi derrubado do poder, levou um golpe de Estado político, mas não religioso. Porque ele deixou a parte, então, política, tá? O cargo de chefe de Estado, o cargo de chefe administrativo, mas não o cargo espiritual de Papa. Disso ele não abriu mão. Continuou sendo Papa até o dia da sua morte. E continua sendo no céu. Continua sendo Papa reinante no céu. Falar isso aqui, tem um monte de gente que entendeu? Reclamam, mas a verdade é uma só. Não pode não aceitar, não muda nada. Continua sendo a verdade. Então, meus irmãos, clero perseguido nós já tivemos aí, né? Estamos vendo aí o que fizeram com o Santo Padre, né? Sem contar, na China também tem lá, é histórico aí, já tem muitos anos essa conversa, de que foi vendido aí a igreja para o regime comunista. E aqueles padres e bispos que não aceitaram o domínio do poder público em cima deles, do Estado, simplesmente são assim, de uma hora para outra foram jogados para fora, jogados para a rua. E o bispo foi morar na rua, porque simplesmente fecharam a igreja dele, botaram ele para fora da casa dele, fecharam tudo e ele foi para a rua. Virou lá morador de rua, na China. Então é isso, nós estamos vendo aí a perseguição grande acontecendo. Esse deve ser o sinal que o anticristo virá sem demora. Por fim ele chegará, o mais perverso dos homens, e ajudado pelos judeus, lutará contra o mundo inteiro. Olha a Terceira Guerra Mundial aí, olha aí. E olha só os reis, os 10 reis da terra, 3 vão ser derrubados e 7 vão ser humilhados. Né? Ele reinará por 3 anos e terá domínio sobre toda a terra. E já tem. Nas sombras já tem, já está mandando muito e não está pedindo, certo? Ele fará todos os esforços para abolir da terra o nome cristão e muitos cristãos serão mortos. Ou seja, nós seremos perseguidos, na verdade, pelas forças do anticristo. Não enxergue político A, B ou C, porque não é nada disso, são só funcionários, marionetes do inferno, marionetes do anticristo, tá certo? Você veja que é assim, né? Não é muito interessante que vai ter reunião do G20 esse ano aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está começando aí praticamente, e na semana que vem vai ter uma cúpula, como é que é o negócio lá? Para prevenção da doença X, da pandemia X, também para já combinarem ali como é que eles vão fazer se tiver uma nova pandemia, porque a OMS diz que vai ter, chegar para o Tédios lá, que é o presidente daquele negócio, e perguntar para ele, você tem um palpite para loto dessa semana? Porque você é um cara tão maravilhoso, um palpitinho só, deixa eu acertar na loto e terminar de construir aqui, né? Tá certo? Então é assim, o cara é evidente, ele vai ter, né?
Então já impôs, já avisou todo mundo, ó, vai ter, tudo bem, vai ter, hein, vai ter, agora é doença X, não sabemos qual vai ser, mas é doença X, e vão ter uma reunião agora no começo da semana que vem, vai ter G20 aí também no Brasil. Eu falei para vocês que aquela história do presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, lá, vir no Brasil ano passado, não era bom sinal, não falei? Eu falei para vocês que era esquisito para chuchu, que o indivíduo saiu da Europa e veio fazer aqui no Brasil, que normalmente o europeu despreza aos montes, às pampas, nós somos povinho, terceiro mundinho, povo subcivilizado, incivilizado, subdesenvolvido, etc. Então, o que veio fazer aqui? E agora, de repente, um ano depois, mais ou menos, nós temos o G20 aí no Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo aí que a gente não sabe, mas nós sabemos o que eles vão fazer. Nós sabemos exatamente o que eles vão fazer. Está aqui no livro das profecias do fim do mundo. Então, o resto, os meandros, os jornais, isso tudo não interessa. Interessa o que é conversado, não ali na frente das câmeras, sorriso, tudo bem, foto. Não é isso que interessa. O que interessa é o que eles estão conversando nos bastidores, nos corredores, aí nas salas de reunião aí separadas, nos gabinetes, tudo aí combinado, orquestrado. O Brasil entrou na rota do anticristo. Eu avisei isso ano passado. Nós não estamos mais à margem, como sempre foi. Agora nós estamos diretamente na rota do anticristo, fazendo parte dos planos de domínio do anticristo. Primeiro cai a Europa, depois os Estados Unidos e finalmente cai o resto dos países. É assim que é assim que vai ser. E a gente sabe, o Senhor já avisou também que, infelizmente, o país está merecendo o castigo que vai vir sobre nós. Os castigos. Merece porque abandonaram o Senhor, abandonaram Nossa Senhora Aparecida, abandonaram a fé. Ao contrário, tem um monte de gente aí que combate Nossa Senhora aos montes. Não bastasse o que chutou a imagem lá aquela vez, aquele pastor lá, entre aspas, lá que chutou a imagem de Nossa Senhora. Muita gente faz isso com ela todos os dias, ensinando inclusive na internet o ódio contra Nossa Senhora. A gente fala Nossa Senhora, a pessoa escreve aqui na TV Nossa Senhora de Fátima, Sua Senhora, ela não é minha, não é mesmo, mas não é mesmo. Você tinha alguma dúvida que não é sua senhora? Claro que não é, sua senhora está no inferno, é outra, é a diaba, entendeu? Agora aqui não, aqui nós que somos católicos apostólicos romanos verdadeiros, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então é isso. Então o ódio aí contra a verdadeira igreja, contra Nossa Senhora, é o ódio do demônio, né? A gente sabe disso também. Então, só avisando você, se prepare, porque vem chumbo grosso aí, a gente tem que estar aqui na oração, na batalha da oração, sempre, o pequeno exército de nosso Senhor Jesus Cristo em oração, em reparação e aí em evangelização também, em missão de evangelização.